pronto, iniciando gravação. Então, meninos, continuando aí no nosso assunto, né, desde semana passada, e vocês vão ver que os próximos dias ainda vamos continuar falando dessa parte de exame físico. Nós vamos falar bastante sobre, hoje, né, no caso, é o nosso exame físico neurológico. Os próximos dias nós vamos dar continuidade no exame físico geral, tá? Semana que vem, eu tô tentando, vamos ver se é possível, eu acho que sim, a gente falar do cardio e respiratório, tá? Tentar falar das duas coisas na semana que vem. Hoje a gente fica por conta do neurológico. É bom essa parte do neurológico, porque vocês estão tendo a disciplina, né? Então, ajuda bastante. Então, só um minutinho, porque para mim deu uma travada aqui. Não saiu o compartilhamento, né? Pronto, voltou a compartilhar. Então, essa questão do neurológico, acho que vai ficar mais claro para vocês algumas coisas que vocês vão conseguir associar com a disciplina da professora Cláudia. E aí, qualquer coisa também vocês perguntem, vamos tentar esclarecer tudo, que é bem importante. Então, nessa parte, antes da gente entrar mesmo para o exame físico, só para a gente relembrar um pouquinho como que é essa questão do sistema nervoso, né? Que o sistema nervoso nosso ele é dividido em duas partes, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Lembrando que compõe mesmo o sistema nervoso central, né? Que é o nosso encéfalo, ou seja, tudo que está dentro do nosso crânio, né? Que é o nosso cérebro, o tronco encefálico, né? E o cerebelo. E a medula espinhal, que está protegida aí pela nossa coluna. Lembrando que no nosso cérebro nós temos a região de telencéfalo e de encéfalo. No tronco encefálico nós vamos ter ponte, bulbo e mesencéfalo. E temos cerebelo aqui, que ajuda bastante nas questões relacionadas ao nosso equilíbrio, né? E isso nós conseguimos também avaliar durante o nosso exame físico, tá? Além disso, aqui ainda nessa região de sistema nervoso central, nós temos os nossos 12 pares de nervos cranianos. Semana passada, vocês já me falaram que a professora Cláudia chegou a comentar com vocês sobre esses nervos cranianos já, né? Então, vocês já conhecem um pouquinho da função desses nervos. Então, hoje nós vamos ver como que a gente consegue testar um pouquinho de cada um deles, né? Então, isso é importante para nós também aqui. Além desse sistema nervoso central, né, a gente tem um sistema nervoso periférico, que aí ele vai se dividir nessa questão de sistema nervoso parasimpático e simpático, né? Cada um com a sua função, devido ao seu tipo de inervação, né? Por exemplo, o parasimpático é responsável por contrair a pupila, enquanto o simpático dilata a pupila. Então, eles vão tendo funções inversas, digamos assim, né? E ao longo da nossa medula, que faz parte do central, vai tendo origem as raízes nervosas. Essas raízes nervosas são, se não me engano, 31 pares de raízes nervosas que vão sendo gerados aí ao longo da coluna, ao longo da medula, que vão inervar mesmo a periferia do nosso corpo, né? E que também nós conseguimos fazer alguns testes com elas ao longo desse nosso sistema, ao longo desse nosso exame físico neurológico. E aqui, no geral desse exame físico, nós avaliamos pelo menos 6 itens. Então, nós avaliamos 6 coisas diferentes. Então, nós avaliamos o estado mental da pessoa, se a pessoa ela está consciente, se ela sabe tudo ali que ela está falando, né? Nós avaliamos os nervos cranianos, então avaliamos esses 12 pares de nervos. Avaliamos a função sensitiva, ou seja, se ela tem sensibilidade, se ela sente, né, o toque, por exemplo, e essa sensibilidade, na verdade, pode ser a sensibilidade superficial ou profunda, tá? A gente vai ver como fazemos esses testes. Temos a função motora, então a gente avalia o andar da pessoa, a gente avalia a questão de força muscular, né, tônus muscular. A gente avalia a função cerebelar, que é principalmente voltada para o equilíbrio, e avaliamos também os reflexos, tá? Então, nós vamos fazer alguns testes de reflexos. Lembrando só aqui para vocês, né, para a gente ficar alinhados,
que esse exame físico neurológico que nós vamos fazer, ele é voltado para o adulto. Em especial, quando nós fazemos os reflexos, tá? Porque a criança é diferente. Na criança tem vários outros reflexos que nós adultos já perdemos. Então, vocês vão ver essa questão dos reflexos da criança quando vocês estiverem estudando saúde da criança e do adolescente, que aí vai ser específico dessa área, tá? Porque são muitos reflexos específicos de um determinado período de tempo mesmo, que varia de 1 mês de vida, 2 meses, então é bem específico daquela época, tá? Então, hoje, nós vamos ver esses reflexos gerais para a nossa faixa etária. Peraí, tem alguém que acessar. Então, vamos lá, continuando. Quando a gente vai pegar algum paciente que tem que nós temos esse objetivo, né, de analisarmos ele, fazer um exame neurológico, tudo começa na anamnese, né? Como a gente já viu isso em sala de aula. Na anamnese, nós vamos avaliar, só para a gente lembrar, o início da doença, o modo de instalação, né, e evolução cronológica dos sintomas, ou seja, como que começaram aqueles sintomas, se a pessoa já fez alguma coisa para melhorar, se melhorou, se não melhorou, né, que aí já esbarra nessa questão dos exames e tratamentos já realizados, os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares. Então, nós buscamos conhecer, de fato, essa pessoa antes de partirmos para o físico mesmo dela, né? E pegando todos esses dados, já nos ajuda nas questões relacionadas ao conhecimento mesmo da pessoa. E nesse momento inicial, nós já podemos, inclusive, estar realizando a inspeção. Durante a inspeção, nós fazemos avaliação da pele, fazemos a avaliação da expressão facial, porque enquanto a pessoa está conversando com você, você consegue avaliar a expressão facial dela. Ela está tendo uma expressão que corresponde ali com o que ela está falando, ou seja, ela está falando uma coisa positiva para você e está fazendo sinal de positivo com a cabeça, está sorrindo para você ou não, né? Então, a gente consegue avaliar essa expressão facial, além de avaliar posição e movimentos, porque a posição que a pessoa fica, os movimentos que ela faz, também mostra muito sobre essa pessoa, tá? É importante, se vocês trabalharem, por exemplo, em algum local que vocês tenham um consultório, que vocês atendam em consultório. Vamos supor que vocês estão trabalhando em uma unidade básica de saúde, em um centro de saúde. Vocês vão ter o consultório de vocês, consultório de enfermagem. É importante que vocês observem, inclusive, como que o paciente chega no consultório, tá? Como que ele chega andando, que você já consegue identificar o estilo de marcha dele, o estilo de andar, tá? Que já pode trazer várias respostas aí para nós. Nós vamos ver daqui a pouquinho, essa questão da marcha pode nos fazer assim, destacar, inclusive se a pessoa tem Parkinson, se não tem, porque a doença de Parkinson deixa as pessoas com um andar diferenciado, tá? Então a gente já começa a observar por esses lados. E com isso tudo, né, com esse mini exame do estado mental, que é uma escala aí que permite a gente graduar a orientação e a função cognitiva da pessoa, em especial, né, a orientação temporal, espacial, a memória, linguagem e função visoespacial. Ou seja, essa avaliação, como que nós vamos fazer, né? Ela estimula a pessoa, ou melhor, nós estimulamos a pessoa para que ela se lembre dessas coisas aí que nós vamos falar com ela. Essa questão da orientação temporal. Orientação temporal é que nós queremos saber se a pessoa sabe onde ela está, no tempo. Ou seja, ela sabe, hoje é dia 27 de abril de 2020, é uma segunda-feira. Se ela te falar isso, ok, ela está orientada no tempo e no espaço, tá? Ela sabe que dia que é, né? Então, ela está orientada no tempo. No espaço, ela fala, eu estou na minha casa, local físico agora. Mas falar, não, eu estou aqui no centro de saúde do bairro X, do Barreiro. Ok, ela sabe onde ela está. Então, coloca que a pessoa está orientada no tempo e no espaço, né? Mas, se ela te falar outras coisas,
Por exemplo, se você perguntar à pessoa, você sabe que dia que é hoje? E ela fala, hoje é sexta-feira. E hoje, na verdade, nós sabemos que é segunda. Fala, é sexta-feira, por que você acha que é sexta-feira? Fala, não, porque eu sei que hoje está começando o final de semana. Aí a gente já começa a ver que ela não está orientada no tempo, né? Que essa orientação temporal não está certa para ela. Mas aí nós temos que avaliar um pouquinho mais. É bem comum que uma pessoa que fica hospitalizada, uma pessoa que está internada, ela perca um pouquinho dessa orientação temporal, tá? Em especial as pessoas idosas. Porque as pessoas idosas, elas costumam muito se orientar no tempo pelos programas que passam na TV. E se ela não tem uma TV para assistir, ela pode se perder no tempo, tá? Então é comum que ela perca os dias da semana, tá? E dias do mês, de números do mês, às vezes nós mesmos esquecemos que dia que é, né? Imagina uma pessoa que não trabalha, que não tem uma ocupação assim que é importante para ela em relação aos dias do mês. Então ela pode se perder também, tá? Em relação à memória, é comum que quando vai se realizar esse exame físico neurológico, a gente sempre fala com a pessoa ou peça para ela se lembrar. Fala, olha, vou te falar 3 coisas diferentes, lembra disso que daqui a pouco eu te pergunto de novo. Então eu falo com a pessoa, ó, vou te falar cachorro, banana e casa. Aí passa, continua conversando com ela, e aí passou meia hora, você fala, e aí, quais são aquelas 3 palavras que eu tinha te falado mesmo? E aí a pessoa vai te falar, ou não, ou ela esqueceu completamente, tá? Então já mostra um pouquinho da memória dela. Isso é só um início, que vai mostrar um pouquinho da memória recente da pessoa, tá? A questão de linguagem. A linguagem é a forma como que a pessoa conversa com você. E o conversar não precisa ser só o verbal, tá? Ele pode ser por gestos, por expressões. Então, nós observamos isso tudo, além da função visoespacial. A pessoa, ela saber onde ela está nesse espaço. Ela saber, opa, não, eu sei que eu estou sentada aqui numa cadeira, tem uma mesa, ou tem uma cama, ela saber mesmo dos objetos que estão em torno dela. Tá? Ela saber onde que fica um banheiro, onde que fica uma cozinha. Então, ela tem essa noção visual e do espaço. Vocês, por exemplo, vocês que estão aí, cada uma na casa de vocês, né? Pode fechar os olhos que vocês sabem chegar em determinado cômodo de casa com os olhos fechados, né? Porque vocês têm essa função visoespacial, né? Ou seja, de tanto frequentarem, de conhecerem aquele ambiente, vocês já o conhecem e nem precisam estar visualizando mais para chegar naquele determinado local, né? Então, com esse mini exame físico, com esse mini exame, né, do estado mental, a gente consegue avaliar todas essas coisas. Só um minutinho, gente, que eu estou vendo algumas mensagens aqui no grupo. A gente aqui também, né? Deixa eu ver aqui. A Stephanie que está entrando, né? Pronto. Então, vamos lá. Continuando. Aí, nessa avaliação da consciência do paciente, quando nós vamos fazendo essas perguntas, a gente avalia se o paciente está lúcido, ou seja, se ele está ciente ali do que você está falando, tá? Se ele te entende, né? Se ele compreende o que você fala, se ele te responde as coisas de forma correta, tá? Ou se ele está letárgico, ou seja, você pergunta a ele uma coisa, ele está meio tonto, meio grogue, digamos assim, ele demora para te responder. Sabe quando você está com sono e uma pessoa te pergunta algo, você custa responder, você demora a responder? Isso seria o letárgico. Ou se ele está num estado, que é o estado chamado torporoso, é aquele que a pessoa está mais para lá do que para cá, ela está mais dormindo do que acordada. Ela não fala mais coisa com coisa. Então, você pergunta para ela qual que é seu nome, ela te fala, ai, minha casa. Sabe? Ela te fala outra coisa que
não tem sentido com aquilo que você está perguntando para ela. Ou ela pode estar num estado de coma. Nesse estado de coma, ela não tem consciência, tá? E o coma, ele pode ser um coma que foi decorrente de uma doença, que foi decorrente de um acidente, ou ele pode ser induzido. Vocês já devem ter ouvido falar, né, por causa de várias notícias na televisão, enfim, por causa de algumas pessoas famosas, quando falam que uma pessoa tem coma induzido. Isso significa que a pessoa, ela, por uso de medicações, em especial, a equipe médica induziu aquele coma. Ou seja, colocar a pessoa naquele estado para que poupasse os esforços daquela pessoa, para fazer ela tentar se recuperar de forma mais rápida. Tá? Ô, professor, por que Oi. alguns pacientes têm que ficar em coma induzido fora esses tipos de motivos que o senhor deu? Igual, o senhor deu motivo de doença e de acidente. O que pode acarretar a pessoa ficar assim? Ou então, como que eu posso... Eu vi uma pessoa sofrer acidente, como eu posso saber ou não se ela está com um coma? Se ela está em coma já. Boa, Sabrina. Uma forma da gente saber como que a pessoa está se a pessoa já está em coma, nós vamos saber, se eu não me engano, no próximo slide ou no outro. Nós vamos usar uma escala que chama escala de coma de Glasgow. Tá? Tá no próximo slide. Ou seja, essa escala ela pretende avaliar se a pessoa está responsiva ou não. Se ela não te responde, ela está em coma. Tá? Ok. Isso que é o coma. A pessoa ela não tem consciência, ela não te responde. Tá? E quando a pessoa ela tem coma induzido, ela é colocada no coma induzido para ser poupada, para as energias dela serem poupadas, para ela tentar recuperar o que está fazendo mais mal para ela. Entendeu? Mas, nesse caso, professor, quando a pessoa tem coma por acidente, você disse que ela não responde. Se ela não me responder, eu vou entender que ela está morta. Não responder aos meus estímulos, entendeu? Mas depende. A pessoa, se ela pode estar, ela pode não te responder, zero resposta mesmo, ou ela pode te responder de outras formas que não seja a forma verbal. Você vai entender isso quando a gente vê agora a escala de coma de Glasgow. Tá, ok. Depois da escala de coma de Glasgow, eu te pergunto isso de novo, se você entendeu ou não. Tá, ok. Tá? Então vamos seguir só para você ver se entende, que é isso aqui agora. Então, essa escala de coma de Glasgow, gente, é algo que nós precisamos saber mesmo, tá? Então, a escala de coma de Glasgow não tem como a gente fugir dela. A gente precisa, de fato, saber, conhecer essa escala de coma, tá? Qual a importância dela para nós? O nome dela já está falando, né? O nome dela está dizendo, a escala de coma. Ou seja, você saber se a pessoa está responsiva ou não. Então, nós precisamos conhecer isso aqui certinho, tá? Costuma cair bastante em alguns concursos também, tá? Essa escala de coma. Então, essa escala de coma, ela procura avaliar... E parou a transmissão, deixa eu colocar de novo. Essa escala de coma, ela procura aí avaliar 3 itens diferentes. Ela avalia, então, a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Em alguns locais, vocês vão ver escrito melhor resposta verbal e melhor resposta motora, porque são as coisas que essa escala tenta avaliar, tá? A nota máxima que essa escala dá são 15 pontos e a nota mínima são 3 pontos, porque cada item recebe no mínimo 1 ponto, tá? Então não tem nota na escala de coma de Glasgow menor que 3. Nem o item recebe nota 0. Tá? Então, o mínimo são 3 pontos. Toda pessoa, todo paciente que tem aqui a escala de coma de Glasgow menor do que 8 é indicativo de intubação, tá? Porque ele realmente pode estar entrando em coma. Ou seja, ele não está respondendo, o nível de consciência dele está muito baixo. Se ele não for intubado, ele pode ter uma depressão do sistema nervoso e respiratório e realmente ter uma parada respiratória. Tá? Então, todo paciente com Glasgow menor do que 8
é indicativo de ser entubado. Tá? Então, vamos lá para as respostas aí do Glasgow. Todos nós aqui agora, estamos com o nosso Glasgow em 15. Tenho certeza disso. Tá? Por quê? Em relação à abertura ocular, todos nós estamos com a abertura ocular espontânea. Então, estamos com a nota 4 na abertura ocular. Abertura ocular espontânea significa que se você chegar para um paciente, para uma pessoa, você vai ver que ele já está com o olho aberto. Tá? Ele abre o olho sozinho, você não precisa ficar chamando ele para ele abrir os olhos. Então, ele já abre os olhos sozinho. Isso significa abertura ocular espontânea. Então, ele recebe nota 4. O segundo ponto, né, que é a abertura ocular ao comando verbal. Então, você chegou lá no paciente, fala, fulano, abre os olhos, por favor. Ou seja, se você conhece aquela pessoa, você vai falar, por exemplo, Sabrina, abre os olhos, por favor. Se ele abre os olhos com esse seu comando verbal, ele recebe a nota de 3 pontos, tá? Por exemplo, oi, Sabrina. Uma pessoa que está tendo convulsão, ela também é avaliada, né, com esse ECG, com a escala de coma de Glasgow? No momento da convulsão, não. Mas após a crise, ela pode ser avaliada com ECG. Tá? Por que no momento não? Pode ter alguma diferença? Tem. É porque no momento, ela está naquele momento mesmo de convulsão. Você sabe que ela está tendo uma convulsão. Então, ela não tem justificativa para uma aplicação da escala de coma de Glasgow ali. Você sabe que ela perdeu a consciência, não foi por causa de coma que ela entrou em coma. Foi porque ela está tendo esqueci a palavra, né? Uma convulsão. Uma convulsão. Isso, ela está tendo uma convulsão. Mas é possível a pessoa, depois que ela ter uma crise convulsiva, ela entrar em coma? É possível. É por isso que faz depois. Ok, tá? Obrigada. Por nada. E aí, por exemplo, se você sabe o nome da pessoa, igual eu falei a Sabrina agora, né? Você chama ela pelo nome e pede ela para abrir os olhos. Mas se você não sabe o nome da pessoa, vamos supor, você está trabalhando num serviço de urgência, de emergência, né? Se você está trabalhando num serviço de urgência, emergência, chegou em algum local, tem um paciente que está deitado lá no chão, você não sabe o nome dele, você viu ali a cena e chegou lá. O que acontece? Então, você tem que encosta na pessoa, fala, oi, encosta, né? Balança um pouquinho, abre os olhos, por favor. Se ele abrir os olhos, nota que é isso que você vai dar para ele. Se ele não abrir os olhos, já passa para o próximo. Professor, nesse caso, eu posso fazer aquele estímulo de dor? Se você fizer o estímulo de dor, Sabrina, aí já vai ser o próximo ponto. Ao invés dele receber a nota 3, ele recebe a nota 2. Então, nossa, eu visualizei isso depois. Isso, nossa. Então, sempre antes, né, a gente começa do mais leve para o mais pesado, dizendo assim. Então, antes de chegar no doloroso, nós tentamos o verbal e pode até dar uma encostada na pessoa para ela saber que é com ela que você está falando, tá? Se ela não te responder, aí nós partimos para o estímulo doloroso. Estímulos dolorosos tem vários, tá? Um que é bem utilizado é a fricção do osso externo. Então, é a mão fechada e você vai friccionar o osso externo. Então, sem dó mesmo, é fazer uma fricção no osso externo, tá? Dizem que dói muito, tá? Eu nunca recebi uma fricção de verdade, né, no osso externo, então não vou falar com experiência própria. Eu já. Tá? Teve uma vez que eu fui pro hospital e a moça me deu uma ampola de Dramin e eu desmaiei. Aí eu só acordei com o povo fazendo essa fricção no osso externo e dói demais. Eu acordei na hora. Eu tô assim, dói muito, gente. Aí, ó, uma experiência própria. Então, vocês estão vendo que realmente dói. Então, se vocês precisar, né, você já sabe um estímulo doloroso. Realmente fazer essa fricção no osso externo dói. E aí, se a pessoa abrir os olhos com isso, ela recebe a nota 2. Além da fricção do externo, alguns outros estímulos podem ser realizados. Por exemplo, a apreensão do leito inguinal,
Normalmente as pessoas pegam uma caneta e pressiona na unha, que também é uma forma de gerar dor, né, de causar um estímulo doloroso. E a outra fórmula é fazer uma preensão também de mamilo, uma preensão mamilar. Mas essas duas últimas são menos utilizadas. A mais utilizada está sendo a fricção do externo, tá? Esse mesmo... Oi. Professor, como é que é usado esse estímulo doloroso com a caneta? Como é que faz na unha? Enfia assim dentro da unha? Ou como é que é? Não, é só pegar uma caneta e apertar na unha. Vou pegar uma caneta só para mostrar você certinho. Só um minutinho. Uma caneta aí, Arthur. Em sua mão. Tem, amor. São parafins acadêmicos. Tem caneta? Tem caneta sim. Pode caneta. Oi? Não. Pode ser lá. Tá. Ó, não dá pra ver. Ah, não. O que vai acontecer? Vai sentir dor. Não. Então, eu tô com uma caneta aqui na minha mão. Aqui Então, eu eu pegaria a caneta, colocaria aqui na unha da pessoa e Cadê aperto. o senhor? Cadê o senhor, professor? Oi? Tá aparecendo? Sim. Não tô vendo. Peraí, gente. Tá aparecendo só o slide pra mim. Então, vou Pra mim fechar o também. slide. Então, vou fechar o Agora slide. sim. Apareceu? Tá aparecendo. Peraí. Apareceu a Sabrina. Oi? Eu agora? Não. Apareceu. Tá aparecendo Pede pra ele botar. Sabrina, desliga o microfone, Sabrina. Pode ser isso. Agora aparecendo. apareceu. Ótimo, Joyce. Então, vamos lá. Para fazer esse estímulo doloroso na unha, é simples. É pegar uma caneta, pode ser qualquer caneta Bic, enfim. E chega na unha da pessoa e vai apertar a caneta contra a unha da pessoa. Se qualquer um de vocês fizer isso só de teste, você aperta um pouquinho, vocês já vão sentir dor. Não é uma dor muito grande, mas você já vai sentir uma leve dorzinha aí. E aí, se você apertar muito forte, aí sim vai doer. Vocês vão sentir uma dor maior, tá? Então, esse é um outro estímulo doloroso. E não deixa marca nem nada, tá? Mas se vocês fizerem aí com vocês agora, por exemplo, vocês vão sentir, tá? Bem fácil. É utilizar a caneta porque é algo que todo mundo no trabalho vai ter a caneta no bolso, por exemplo, e é um objeto rígido, tá? Por isso que ela é utilizada. Mas se você não tiver caneta, pode ser qualquer outro objeto rígido que você vai pressionar contra o leito aqui da unha, contra o leito unguial, né? Ok? Sim. Ok, professor. Meu namorado ficou com medo. Tentem fazer depois e me falem se realmente doeu, se não doeu, enfim. O nome dele doeu. Ele falou, Doeu? ai, Dói um pouquinho. Então, voltando para a escala de Glasgow. Então, se a pessoa, mesmo com esses estímulos dolorosos, não abrir os olhos, então ela não vai ter nenhuma resposta. A nota que ela vai ter nesse quesito vai ser nota 1. Né? Nos outros dois quesitos, vamos lá. Primeiro, sobre a resposta verbal. Na resposta verbal, a maior nota é nota 5 e a menor nota 1. Então, se a pessoa ela conversa com você, né, se ela está orientada ali no tempo e espaço, ela sabe o nome dela, ela sabe onde ela está, ela recebe 5 pontos. Se ela está conversando, mas ela está desorientada, ela não sabe te responder o nome dela, ela não sabe responder que dia que é, ela recebe nota 4. Se ela fala palavras inapropriadas, ou seja, você pergunta a ela alguma coisa, ela te fala um palavrão, ela te fala outra coisa completamente diferente, ela recebe a nota 3. Se ela balbucia alguma coisa, se ela fala uns sons, só sai sons da boca dela, que você não consegue entender que sons é aquele, é 2 pontos. E se ela não tem nenhuma resposta verbal,
1 ponto. E aí nós vamos para a resposta motora, que é onde tem a maior quantidade de pontos. Vai do número 6, né? 6 pontos a 1 ponto. Então, o número 6 pontos a pessoa ganha se ela se movimenta ao seu comando. Então, você pede a pessoa, levanta o braço, e ela levanta, ela recebe 6 pontos, tá? Se ela localiza a dor, ela ganha 5 pontos. Esse localizador, o que seria? Você vai lá, por exemplo, dar um beliscão nela. Você vai na pessoa dar um beliscão no braço esquerdo dela. A pessoa está lá com os olhos fechados, enfim, mas ela leva a mão naquele local onde você beliscou. Ela localizou a dor. Ou às vezes ela não precisa nem de levar a mão, mas você faz aquele estímulo doloroso, ela expressa com o rosto, ela pressiona os olhos, ela mostra que ela sentiu dor, tá? Ela recebe 5. A próxima é se você faz também esse estímulo doloroso com ela e ela tem a chamada flexão normal. A flexão normal seria qualquer movimento, ou seja, você foi lá, fez um estímulo doloroso no braço dela, por exemplo, o braço esquerdo, e ela foi lá e mexeu o braço direito. Isso seria a retirada em flexão normal, tá? Ela mexeu, mas foi o outro membro, mas mexeu, tá? E aí nós chegamos nas notas piores, digamos assim, que aí ela vai receber 3 pontos se ela tiver a chamada postura de flexão, que é a decorticação. Ela recebe 2 pontos se for a postura de extensão, e ela recebe 1 ponto se ela não tiver nenhum movimento. A flexão essa postura, né, de flexão, é a mesma coisa de falar decorticação, que já me fala, tanto decorticação quanto descerebração, já me fala de danos no sistema nervoso central, tá? Descerebração é pior do que decorticação. Por isso que a descerebração a pessoa recebe nota mais baixa, tá? Então, essa postura de flexão, a pessoa normalmente ela flete os braços, ou seja, ela curva os braços para cima, tá? Então, ela pega os braços e flexiona eles para cima. E a descerebração, ela estende os braços ao longo do corpo, tá? Essas que são as duas formas. Vou fechar aqui o slide de novo, só para garantir que vocês estão me vendo, só para mostrar com meus braços aqui essas formas, tá? Estão me vendo? Sim. Então, vamos lá. Na decorticação. Decorticação, a pessoa ela flete os braços, então tem uma flexão. Vai ter ali a questão toda muscular dela, vai ter uma contração muscular, em especial nos membros superiores, nos inferiores também. Mas os membros superiores... Travou, Sabrina? Travou, mas voltou. Os membros superiores dela, ela vai contrair, ela vai cruzar os membros superiores para dentro, tá? Então, isso é a decorticação. E a descerebração, ela vai fazer isso aqui para baixo, só que ao longo do corpo. O braço dela vai estar estendido ao longo do corpo. Então, ela faz isso para baixo, ao longo do corpo, tá? Então, são esses dois movimentos, decortica e descerebra, tá? Então, lembrando, a descerebração é pior do que a decorticação. Tá? E lembrando mais uma vez que essa escala de coma de Glasgow, notas menor do que 8 na soma total, já é indicativo de intubação do paciente. Tá? Então é só somar. Então isso aqui, lembrem dessa escala, memorizem ela um pouquinho, porque ela é muito importante para nós. Então, sempre vocês vão ver ela aí, tá? Mas ela tem uma propriedade aí, né, que ela só pode ser aplicada em pacientes que não esteja sedado, né? Se o paciente recebeu qualquer tipo de sedação, a escala de coma de Glasgow não pode ser aplicada, né? Ou seja, ela tem suas limitações, tá? Sabrina, com essa escala de coma de Glasgow, você entendeu um pouco melhor sobre a questão do coma?
de como que avalia, entendeu? Isso pode Então, ser tá feito bom. também em qualquer situação, né? Sim, qualquer situação. Uma pessoa desacordada, no caso. Exatamente, qualquer situação. Você está andando na rua, por exemplo, tem uma pessoa desacordada, você não sabe o que aconteceu, não sabe quando que começou. Você vai lá, primeira coisa, claro, você dá uma checada nos pulsos, né? Ver se tem pulso, mas fora isso, você já pode começar a fazer essa escala de coma. Tá ok. Qualquer É situação. porque até adianta o procedimento do pessoal que for atender ele, né? Sim, sim. Isso aí. E a próxima escalinha que eu coloquei aqui para vocês é a escala de Hansen. Escala de Hansen é uma escala que é utilizada quando o paciente ele recebe sedação, tá? Como a escala de Glasgow, o paciente ele não pode estar sedado, a escala de Hansen é utilizada nesses casos. Então, se o paciente recebeu algum tipo de sedação, utiliza essa, que é a de Hansen, tá? Essa de Hansen é uma escala subjetiva, utilizada para avaliar, né, o grau de sedação em doentes, visando evitar aí a sedação insuficiente ou demasiadamente excessiva, ou seja, sedação demais, sem necessidades, tá? Então, essa tipo de atividade, né, esse tipo de escala, na verdade, pode ser aplicada em diversas situações, mas normalmente são aplicadas em ambientes hospitalares, porque é lá que o paciente vai ser sedado, né? Em especial na terapia intensiva e no centro cirúrgico, tá? São os locais que mais utilizam esse tipo de escala. Essa escala ela vai até 6º grau, né? E aí é mais simples do que a escala de coma, de Glasgow, porque em cada grau o paciente ele vai ter uma característica diferente. Então, no grau 1, o paciente ele vai estar combativo, ele vai estar violento e representa ali um risco para a equipe. Pode ser um paciente mais bonzinho de todos, mas nesse momento ele vai estar mais agressivo, assim, tá? Porque ele não tem consciência de si, então ele vai estar mais agitado mesmo. No grau 2, ele também vai ter uma conduta agressiva, ele vai puxar, remove tubos e catéteres, ele às vezes fica agressivo verbalmente também. Na sedação em grau 3, ele vai ter movimentos desapropriados, frequentes, briga com ventilador ali no caso, com ventilador mecânico, tá? Que vai ser utilizado para respiração. No grau 4, né, ele fica intranquilo, ansioso, sem movimentos vigorosos ou agressivos. No grau 5, ele já tá em alerta, ou seja, ele ainda está acordado, mas ele está calmo. E o grau 6 é sem resposta a estímulo verbal ou físico, ou seja, ele está totalmente sedado mesmo. Então, depende do que você quer fazer, o paciente ele vai ficar em algum desses estágios aí, tá? O paciente que está entubado, por exemplo, ele tem que estar em grau 6 de sedação, porque ele vai ficar com um tubo na boca, ele tem que estar sedado, ele tem que estar dormindo, tá? Então, ele fica em grau 6. Se a sedação dele for caindo, for diminuindo, ele vai começar a apresentar esses outros comportamentos. E nós, ali da equipe, vamos avaliando qual tipo de comportamento que ele está para identificar qual grau de sedação o paciente encontra em determinado momento. Okay? Isso também, né, só lembrando, utilizado nos centros cirúrgicos, tá? Para avaliação dessa sedação do paciente e retorno dele também. Retorno da sedação. Outro tipo de avaliação, né, que a gente faz nessa questão neurológica é a avaliação aí da função motora e muscular. Né? Então, nessa avaliação motora, nós avaliamos, né, a gente observa se os movimentos são realizados em toda a sua amplitude e se tem alterações nessa amplitude do movimento, ela pode ser considerada uma hipotonia. Hipotonia, então, é se essa amplitude do movimento, essa força do movimento está reduzida. Uma hipertonia, se ela está aumentada. Ou uma paresia. Paresia é uma paralisação do movimento, tá? Essa paresia, por exemplo, ela pode ser
lateral, de um lado só, ou bilateral, tá? Dá um exemplo para vocês bem clássico disso. Hemiparesia facial. Costuma acontecer relacionado ao herpes zoster, tá? Que é um vírus, né? Ter a hemiparesia facial, ou seja, metade do rosto, metade da face da pessoa fica paralisada, tá? Então ela perde movimento de metade do rosto. Com o tempo, isso volta. Com o tempo ela vai ter a movimentação do rosto de volta, mas ela fica ali sem a movimentação durante algum período, tá? Em torno de 1 semana, 2 semanas. Ela vai ter que ter alguns cuidados. Oi, Sabrina. Esse episódio aí é um vírus e a pessoa que adquire ele não tem cura, não fica imune, não? O zoster, Sabrina, é o mesmo vírus, na verdade, da varicela. O vírus da catapora, tá? Só que ele consegue ficar no estado que ele fica ali meio que escondido do sistema nervoso. Ele fica escondido, na verdade, no sistema nervoso, e aí o nosso sistema imunológico não consegue perceber ele. E quando, por algum motivo na nossa vida, relacionado ao estresse, enfim, vários fatores, mas nosso sistema imunológico tem uma queda, ele aproveita e aparece. Tá? Então é tipo como se fosse a herpes labial. Que aí quando tem essa baixa da defesa que pode aparecer. Eu acho que eu tenho um amigo que ele tem esse vírus. Só que eu vou perguntar para ele depois. Ele disse que ele tem esses mesmos sintomas. Quando ele fica estressado, mais parte do rosto dele fica paralisado. Ou então o rosto dele todo fica paralisado. Ele não consegue ter expressão facial e também não consegue falar, porque fica difícil para ele mexer a boca. Ele não consegue mexer a boca. Exatamente. Aí ele disse que ele ainda não sabe a causa disso, ele não sabe se pode estar por trás disso, porque ele também não procurou. Ele disse que tem medo de passar isso para o filho dele. Ele já tem um filho de 3 anos já, o nome dele é Albert, muito bonitinho até. Aí eu vou fazer uma pesquisa com ele. Pode ser isso. Porque talvez vocês aí já devem ter ouvido falar quando eram menores, porque hoje em dia nós temos vacina contra a catapora, né? Que é a vacina da varicela, aí, disponível na rede pública, inclusive. Mas quando éramos crianças, a maior parte de nós não tinha essa vacina. E aí, se a catapora não foi bem curada, como as pessoas antigamente falavam, ela pode ter acontecido isso. Da pessoa ter ficado ainda com resquício guardado, digamos assim, esperando ter essa baixa do sistema imunológico, tá? Desse vírus que fica ali, escondido. Tá? Sabrina, o áudio chegou picado, não te ouvi. Professor, isso também acontece com a cachumba? Não normalmente, Sabrina, não normalmente. Costuma acontecer mais com esse da catapora mesmo, por causa do zoster. Por causa que é o vírus do herpes zoster, tá? Com a cachumba não costuma acontecer, não. Entendi. Obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Voltando aqui nessa questão da força, né? Da função motora e do tônus muscular. Aqui, para a gente avaliar, nós temos formas diferentes de avaliação. Nas imagens, vocês conseguem ver, por exemplo, na primeira imagem, tá uma pessoa com os 2 membros esticados, né? Com os 2 braços esticados. Isso é forma da gente avaliar o tônus muscular, tá? Muito utilizado, inclusive, quando a gente tem suspeita de alguma coisa relacionada a AVC, por exemplo, tá? Que o paciente pode perder força de um lado do corpo. Então, a gente avalia, tá? Avaliação bem simples. Nesse caso, igual estou mostrando na primeira imagem, você pede a pessoa, por exemplo, para levantar os 2 braços ao mesmo tempo. Então, você vai ver se ela consegue levantar os 2 na mesma altura, tá? Você vai avaliar esse tônus muscular dela. Na segunda imagem, você pode pedir a pessoa para empurrar sua mão. Você fica com a mão parada na frente dela, pede ela para empurrar sua mão. Ela pode realizar isso com uma mão ou com as 2 ao mesmo tempo, tá? E aí você consegue avaliar como que está essa força muscular. Além disso, do empurrar a mão, você pode pedir a pessoa para apertar sua mão.
E essa questão do apertar é legal também, importante você peça ela para apertar as duas mãos ao mesmo tempo, que aí você consegue sentir se tem uma diferença entre uma mão e outra, entre um lado e outro do paciente, tá? Que é o que está sendo demonstrado nessa terceira foto. Só que na terceira foto está sendo demonstrado na perna. Na perna da pessoa, o que a imagem está tentando demonstrar? O examinador aí está com a mão sobre os joelhos da pessoa e pediria para ela tentar levantar as pernas, tá? Como se estivesse fazendo uma pressão ali sobre o joelho, para ver se ela teria força para conseguir levantar as pernas. É a mesma coisa que a gente pode fazer tanto nos membros superiores como nos membros inferiores, tá? Então, isso a gente avalia tanto a função motora e o tônus muscular. Então, importantíssimo para nós. Além disso tudo, nós temos que avaliar questões relacionadas à coordenação, né? E a coordenação, equilíbrio principalmente, bem associado com o cerebelo. E aí, o primeiro teste ali é a prova dedo-nariz, né? Fazer com movimentos alternados. Ou seja, pedir a pessoa para, com a ponta do dedo indicador, encostar na ponta do nariz. Então, para fazer esse movimento, tá? Com a ponta do dedo indicador, com os braços alternados, ficar realizando isso. Vou fechar o slide aqui de novo, só para que vocês consigam entender isso. Deixa eu fechar, só para garantir que vocês estão me vendo. Estão me vendo, né? Sim. Então, vamos lá. Então, essa questão que vai avaliar a coordenação é simples. Então, com o dedo, pedir para a pessoa ficar fazendo isso. Com a ponta do dedo indicador de um lado e do outro, tá? Você pode pedir a pessoa para começar a fazer isso com os olhos abertos e depois pode pedir a pessoa para fechar os olhos e continuar fazendo o mesmo movimento. Que mesmo a pessoa com os olhos fechados, ela consegue chegar, se ela estiver com o sistema neurológico normal, né? Ela consegue localizar a ponta do nariz dela com a ponta do dedo indicador, tá? Então, isso é básico, assim, pra gente. E vocês, depois desses testes de hoje, acho que vocês conseguem fazer a maioria deles em casa, com vocês mesmos, com alguém de casa aí, que aí você consegue avaliar, tá? E aí, nós temos os termos, né, chamado ataxia ou dismertia, que estão relacionados com movimentos em desordem. Então, vocês viram, quando eu estava fazendo esses movimentos aí para vocês, que é um movimento ordenado, né? Que um dedo vai na ponta do nariz, sai a mão, o outro vem para a ponta do nariz. Então, é um movimento alternado, ordenado, na verdade. Quando esse movimento não é ordenado, ele é chamado de ataxia ou dismertia, que são movimentos sem essa ordem certinha, tá? Que o movimento fica até feio de ser realizado, tá? E é comum também de acontecer quando o paciente ele tem algum dano nesse sistema nervoso, tá? Então, é chamado ataxia ou dismertia. Relacionado à marcha ou equilíbrio dinâmico, nós temos a questão da disbasia, que é quando a pessoa tem dificuldades mesmo da marcha, tá? Questão de marcha é o andar, tá? O caminhar, a forma como que a pessoa anda, tá? Tem várias alterações de marcha, várias formas diferentes da pessoa andar, tá? Tem uma lista de nomes que eu poderia ficar falando com vocês aqui sobre só formas da pessoa caminhar, porque tem professor, questões bem pontuais. Oi? sabe que testes que fizeram isso comigo para descobrir se a gente tem enxaqueca? Eles fazem esses tipos de teste com a gente. De enxaqueca fizeram? O neurologista ele faz. Coloca a gente para andar em uma linha reta de olho aberto e de olho fechado. Manda você esticar as mãos e tentar travar o corpo todinho para ver se você tem tremor ou não. Faz vários tipos desse teste para ver, porque diz ele que através, se você tá pisando torto, essas coisas tudo, consegue demonstrar enxaqueca. Que legal. Eu não sabia que mostrava enxaqueca também por causa disso, não. Pois é. Quando eu fui, eu também me surpreendi. Aí bate aquele martelinho, tipo um martelinho dentro do ouvido da gente para ver a sensibilidade. Faz autoteste desse de andar, desses trem de dedo também.
Aí, ó. Que bom, que legal. E você foi em um lugar bom, né? Com um neurologista legal que fez tudo isso. Ele fez todos esses testes comigo. Ai, que ótimo. E é bem bom mesmo, quando você vai assim ver que ele está fazendo o exame certinho, como deve ser realizado, né? É ele outra história. Aí, ó, funciona. Mas então, gente, só voltando, né? Falar aí dessa marcha. Então, tem vários tipos de marcha. Exemplo aí da Joyce falando que, né, quando você vai num bom profissional que realmente faz o teste certinho, é bem legal. Você se sente até satisfeito, né, de ter ido lá, né, na pessoa. Mas um tipo de marcha que eu trouxe, que é a marcha parkinsoniana. A marcha parkinsoniana é um tipo de marcha bem comum e ela recebe esse nome por causa de pacientes que têm mesmo o mal de Parkinson, né? O Parkinson é uma doença neurodegenerativa, tá? E como doença neurodegenerativa, ela ainda hoje não tem cura, tem tratamento, assim como o Alzheimer tem tratamento, o Parkinson também tem, mas ela é degenerativa, vai piorando ao longo dos anos, né? Quanto antes de iniciar o tratamento, melhor, mas enfim. O Parkinson, ele dá os tremores, né? E, em alguns casos, ele vai paralisando a pessoa. Então, essa marcha parkinsoniana, a pessoa ela tenta caminhar, só que ela dá passos bem curtos e rápidos, tá? Ela curva o corpo um pouco para frente, os braços ficam fletidos, né? Ficam dobrados assim ao longo do corpo, e ela dá passos bem curtinhos e rápidos, tá? Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Deixa eu procurar, ver se eu acho um vídeo rapidinho aqui. Marcha parkinsoniana. Para que vocês vejam, para ilustrar mesmo essa questão, que é importante que vocês reconheçam esse tipo de marcha bem fácil. Se algum de vocês já cuidou de idosos, né, conhece alguém que tenha Parkinson, vocês sabem que é bem normal, é bem comum, tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui esse vídeo, se ele vai mostrar o tipo de marcha. O vídeo aqui que eu tô olhando, ele mostra, mas não é de verdade, então tá bem ruim. Gente, eu achei um aqui no YouTube. Achou, Sabrina? Sim, mas eu achei no meu celular. Aqui, ó. Eu acho que eu achei um aqui, que dá para mostrar. Acho que esse vai demonstrar a marcha parkinsoniana. É só confirmar aqui. Isso aqui mesmo mostra pra gente. Já vou compartilhar a tela com vocês. Aqui, que aí vocês conseguem ver junto comigo. Então, vou colocar aqui para que vocês vejam. Então, a marcha parkinsoniana está mostrando aí, né? Ele está meio que encurvado. Deixa eu virar o som que está em inglês mesmo. Ele está mostrando ali, tá? A pessoa está encurvada e vai dando passos bem curtinhos, mas parecendo que está tentando correr, às vezes ali com certos tremores, tá? Então, você vê uma pessoa andando com esse tipo de marcha, já suspeite de Parkinson, tá? Então, pela marcha, na verdade, a gente consegue observar, né, e ser indicativo de alguns tipos, inclusive, de doenças mesmo. Deixa eu parar esse compartilhamento e voltar para o slide. Ah, ele imita bem, hein, professor? Imita muito. Imita. Ali do vídeo ele imitou bem bonitinho, né? E aí tem outros tipos também, além dessa, né, de Parkinson, tem vários outros tipos aí de marcha. Tem o tipo de marcha, por exemplo, quando a pessoa tem um AVC, né, um AVE, que parte do corpo, metade do corpo fica paralisada. Então ela vai dobrar a perna, por exemplo, de um lado, mas do outro lado ela não consegue dobrar os joelhos, então ela vai com a perna reta, tentando caminhar. Então ela vai fazendo como se fosse movimentos de meia-lua. Enfim, vai tendo tipos diferentes de marchas aí, tá? Depois eu procuro um vídeo que mostra esses tipos de marchas e mando para vocês, tá? E ainda nós temos a relação ao equilíbrio estático, tá? Esse equilíbrio estático
nós temos relacionado a astasia e a distasia. Ou seja, a distasia, né, a dificuldade da pessoa em se equilibrar, e a astasia é quando a pessoa ela não consegue, de fato, se equilibrar. Esse se equilibrar seria se equilibrar em si só mesmo, tá? Ou seja, você pega a pessoa, pede ela para ficar de pé e pede ela para fechar os olhos, por exemplo, tá? Quando você pede uma pessoa qualquer para ficar de pé e fechar os olhos, é normal que a pessoa ela fique um pouco bamba, tá? Que ela tem um pouco de oscilação para um lado e para o outro. Isso é normal de acontecer. Mas, se essa pessoa que você pediu para ficar de pé e fechar os olhos, se ela começa a bambear e tem que encostar em alguma coisa, é a chamada distasia. Ou seja, ela tem dificuldade para ficar equilibrada. Se você pediu a pessoa para ficar de pé, fechar os olhos, assim que ela fechou os olhos, ela já tem que segurar, senão ela vai cair, é a chamada astasia, que ela não consegue equilibrar. Tá? Ela não consegue se manter ali equilibrada. Ok? Pensando nessa questão do equilíbrio, nós temos a chamada prova de Romberg. A prova de Romberg é exatamente isso que eu acabei de descrever para vocês. Tá? Então, a prova de Romberg é: peça a pessoa, o paciente no caso, para ficar sentada, para ficar de pé com os olhos fechados. Se a pessoa consegue ficar com os olhos de pé, de olhos fechados, mesmo tendo algum balanço, né, tendo uma alternação ali no movimento, balançando, mas consegue ficar equilibrada, ótimo, tá normal. Mas se a pessoa ela não consegue, ela tem que encostar em alguma coisa, senão ela cai, aí é falado que essa prova de Romberg deu positivo e provavelmente ela está com algum probleminha ali relacionado ao cerebelo, tá? Então tem que avaliar, por causa que ela está com alguma coisa relacionada ao equilíbrio, tá? Então, cabe avaliação. Aqui ainda nesse slide, né, tá mostrando as questões ainda de coordenação nas imagens. Então, na imagem está pedindo, né, na primeira imagem, para colocar o dedo no nariz, igual a gente já fez. As outras imagens, a segunda, são os dedos nas mãos, ou seja, colocar cada ponta de dedo aí na ponta do polegar. E a terceira imagem é para ficar alternando, bater a mão, a palma e o dorso da mão na outra, tá? Só para verificar aí a coordenação. Só isso. Seguindo com o nosso exame físico neurológico, aqui a gente avalia o pescoço e a coluna cervical. Para começar essa avaliação de pescoço e coluna cervical, primeira coisa, nós vamos avaliar as carótidas e a região supraclavicular. As carótidas, você vai localizar as carótidas, vai sentir o pulso aí carotídeo, vai ver se ele está da mesma forma dos dois lados. Ou seja, só quer garantir que esteja, né, que o seu cérebro, que o seu sistema nervoso esteja recebendo sangue de forma igualitária, dos dois lados, né? Que não tem nenhuma dificuldade do seu sistema circulatório em nutrir o seu sistema nervoso central, tá? Por isso que você faz essa avaliação das carótidas aí, tá? Carótidas e região supraclavicular. Nesse momento, inclusive, você pode até colocar o estetoscópio nessa região da carótida, da supraclavicular, para ver se houve algum som diferente, tá? Alguma espécie de sopro, que nós vamos falar na próxima aula. Além disso, nós vamos avaliar a questão de limitação dos movimentos. Essa limitação dos movimentos, ela está bem relacionada com o movimento da nuca, tá? É normal que todos nós conseguimos movimentar o nosso pescoço. Todos vocês aí agora devem conseguir movimentar o pescoço fazendo sinal de não, né, o sinal negativo. Então, movimentar o pescoço de um lado para o outro, na horizontal, e sinal positivo, né, fazendo sinal de sim, balançar a cabeça no sinal de sim, de cima para baixo. Então, nós não temos nenhum tipo de limitação nesses movimentos da nossa cabeça. Mas tem algumas pessoas que têm. Como que a gente avalia isso? Igual eu estou mostrando aí na imagem, eu posso pedir uma pessoa para ficar deitada, de barriga para cima, e peço ela para tentar colocar o queixo
próximo ao peito, tá? Então, colocar o queixo próximo ao osso externo. Então, eu posso pedir ela para tentar aproximar. Se ela não conseguir fazer isso sozinha, baixar a cabeça, né? Colocar o queixo próximo do peito, eu sei que essa pessoa ela tem limitação de movimentos, tá? Eu posso ajudar? Posso ajudar. Então, eu posso colocar a mão embaixo do pescoço dela e tentar levantar um pouquinho a cabeça dela. Se ela reclamar de dor ou fizer movimento das pernas, igual está mostrando aí na segunda imagem, já me fala de uma rigidez de nuca. Essa rigidez de nuca, ela é bem observada em casos de meningite, tá? Então, um dos testes que são realizados quando você tem suspeita de meningite é esse teste, tá? De rigidez de nuca. Além de outros, claro. Mas se você chegar em um hospital falando que você está com febre, com vômitos em jato, ou seja, vômitos potentes, digamos assim, né? Está sendo em jatos mesmo. E febre, vômitos em jato, eles vão realizar esse exame em você, porque já é uma suspeita de meningite. Se sua nuca estiver rígida, provavelmente eles vão fazer o exame ali, coletar o líquor para mandar para o laboratório para confirmar a meningite, tá? Ou não, ou descartar. Para ajudar nisso, nós temos o teste, né? O sinal de Brudzinski, que é o nome que recebe. Então, o sinal de Brudzinski, do que consiste? Aqui na imagem está mostrando dessa forma, porque é uma criança, né? Então, eu teria a pessoa deitada e vou puxar a cabeça dela, né, em direção ao peito, e aí a pessoa mexe as pernas, tá? No sinal do Brudzinski em um adulto, vou fechar de novo o slide, só para que vocês me vejam, para a gente fazer certinho. Então, no sinal de Brudzinski, o que a gente faz? Nós, enquanto examinadores, nós estamos de pé, de frente, do lado do paciente, com uma mão a gente coloca na cabeça do paciente, na nuca do paciente, e a outra a gente coloca na região do osso externo, tá? Só para segurar o peito do paciente. E pede para que o paciente estique a perna, para que ele fique bem deitado mesmo na decúbito dorsal. E aí você vai tentar puxar o pescoço dele, né, para que ele aproxime o queixo do osso externo. Então você vai tentar fazer esse movimento. Normalmente, quando tem essa rigidez de nuca, quando o paciente ele tem uma meningite, ele não vai conseguir completar o movimento e aí ele vai fletir a perna, ele vai dobrar a perna ou levantar as pernas, tá? Esse é um reflexo, esse é um sinal chamado sinal de Brudzinski. Então, se ele faz isso, é bem provável que ele realmente esteja com meningite, tá? Professor, e o de Babinski? O Babinski, nós vamos ver mais pro final. Tá chegando. Tá chegando, segura, espera o Babinski, tá? Então, só repetindo de novo, porque a Fernanda tinha caído, né? Tinha perdido o sinal, acabou de entrar de volta. Então, eu estava falando, Fernanda, antes de você conseguir reconectar, do teste de Brudzinski, o sinal de Brudzinski, que é realizado principalmente em suspeitas de meningite. Então, a gente pega, nós enquanto profissionais, estamos lá de pé, do lado do paciente, a gente coloca uma mão atrás da cabeça dele e a outra no tórax, a outra no peito, próximo do osso externo. E a gente tenta empurrar a cabeça dele para encostar o queixo no tórax, o queixo, né, no osso externo. Quando a gente tenta fazer esse movimento, o paciente ele vai mexer as pernas dele vão dar uma levantada, tá? Se isso acontecer, se a perna do paciente der uma levantada, é o teste de Brudzinski positivo, tá? Então, é bem provável que ele realmente esteja com meningite, ok? Então, deixa eu voltar a compartilhar com vocês o PowerPoint. Então, vamos lá. Ainda relacionado à questão de movimentos, né, na coluna, nós temos outros movimentos.
outros testes, né? Só que na coluna lombosacral, ou seja, mais na região lombar, tá? Na região lombar, o que vai acontecer? São 2 testes que a gente realiza para avaliar, principalmente, estiramento de raízes nervosas. Tem o teste chamado teste de Laseg e tem o teste chamado teste de Kerning. O teste de Laseg é realizado com o paciente deitado também, em decúbito dorsal, tá? Então, tá deitado de barriga para cima, as 2 pernas estão esticadas, o examinador, ele tá de pé, ele vai pegar uma perna do paciente, pode pegar uma por vez, tá? Pega uma perna do paciente e tenta levantar essa perna. Se o paciente ele começar a reclamar dor, assim que você começa a levantar, já é suspeito de um estiramento aqui da raiz nervosa, tá? Também pode ser indicativo de lesão da medula, né? Da raiz nervosa, perdão, ou de meningite também. Então, isso também é um indicativo. Essa questão do levantar a perna, vocês podem fazer. Ah, mas quanto que é levantar a perna, o que é o normal? Todos vocês, se estiverem deitados, vão conseguir levantar a perna a um certo nível. Esse aqui, que vai dar o teste de Laseg positivo, se for menos do que 30 graus. Então, é bem no início mesmo, que a pessoa ela não vai conseguir levantar a perna sem sentir dor, tá? 30 graus. O teste de Kerning é um pouquinho diferente. Também a pessoa deitada, só que a perna está fletida, ou seja, a perna que ela está no ângulo de 40 graus. Um ângulo de 95 graus, de 90 graus, um ângulo reto, né? E aí você vai tentar empurrar um pouquinho a perna dessa pessoa. Se ela sentir dor muito rápido, também dá Kerning positivo, que indica as mesmas coisas aqui do Laseg, tá? E o indicativo é fazer de uma perna por vez também. Então, esses 2 testes, esses 2 exames, são para avaliar principalmente em relação à coluna lombosacral. Tá? E aí, enfim, nós chegamos nos testes aí dos nossos nervos cranianos. Né? Então, os nervos cranianos são os 12 pares que vocês já conhecem. E aí nós vamos falando nervo por nervo, tá? Teste por teste, que nós vamos fazer para avaliar essa sensibilidade desse nervo, para saber se ele realmente está funcionando. Então, vamos lá. Primeiro, nervo olfatório, né, que é o primeiro par de nervo craniano. Então, a função dele, né, a função sensitiva, né, sensitiva olfativa. E aí, nós vamos ter as alterações possíveis, né? Esse nervo, a primeira alteração é a chamada hiposmia, que é uma redução do olfato, ou seja, a pessoa ela não sente cheiros, né? Tem dificuldades para sentir cheiros. Nós temos uma anosmia, onde tem realmente uma ausência do olfato, né? E nós temos a cacosmia, que é a sensação olfativa desagradável na ausência de qualquer substância de originar odor, tá? Então, ela vai sentir um mau cheiro na presença de qualquer substância. Mesmo sendo alguma coisa que tem um cheiro agradável. Ela vai sentir ali que o cheiro é ruim, tá? É a chamada cacosmia. Como que a gente realiza o teste desse nervo olfatório? A imagem está mostrando, né? Você pega alguma coisa que tem uma fragrância, pede a pessoa para fechar os olhos, para ela não ver o que é, tampa uma narina e pede ela para cheirar com a outra narina. E tentar identificar o que é aquele cheiro. E repete do outro lado. Tampa a outra narina e pede para cheirar com a outra. Né? Então, vamos lá. Por exemplo, eu dei uma mexerica para a pessoa cheirar com a narina esquerda. Então, tampei a narina direita, fechei os olhos, tampei a narina direita e pedi para a pessoa cheirar a mexerica com a narina esquerda. Ela soube me falar? Ah, não. A pessoa não soube identificar que é mexerica. Então, pode ser 2 coisas. Ou ela está com alguma alteração nesse nervo olfatório,
porque todos nós sabemos que mexerica tem um cheiro muito, muito forte, né? Muito próprio. Ou ela pode estar, por exemplo, com o nariz entupido, ela pode estar gripada, pode. Então, a gente tem que avaliar como ter esse estado geral também da pessoa, tá? Antes de realizar esse teste. Então, é realizado das duas formas. Então, alguém fala alguma coisa? Não, né? Então, vamos lá. Próximo nervo. Nervo óptico. O nervo óptico, né? Ele é responsável, então, pela nossa acuidade visual, pelo campo visual e pela fundoscopia, nosso fundo de olho, né? E aí nós podemos ter algumas alterações enquanto a isso. Primeira alteração é a chamada hemianopsia, ou seja, a ausência da visão em metade do campo visual. Se vocês lembrarem, nós fizemos teste do campo visual na aula passada, né? Então, campo visual, aquela questão de você conseguir visualizar, ter a visão lateral, né? Lateralizada. Então, essa hemianopsia, a pessoa perde metade desse campo visual, tá? Ou para dentro ou para fora. Ela perde metade aí, né, de cada olho. Tem também a chamada ambliopia, que é a diminuição da acuidade visual. Amaurose, que é a perda total da visão. E a palidez da papila, estase bilateral da papila, da pupila, gente. Escrevi errado, tá? Palidez da pupila, estase bilateral da pupila, esse corretor, tá? Então, a gente consegue avaliar tudo isso. Os próximos nervos que a gente consegue avaliar são os nervos responsáveis pela movimentação dos olhos, né? Então, nós temos o terceiro, o quarto e o sexto par de nervo craniano. Então, consecutivamente, né? Oculomotor, troclear e abducente. Então, eles são responsáveis justamente por isso, por essa mobilidade do globo ocular, dos globos oculares, né? E é observada, né, a presença de queda da pálpebra superior, que é a chamada pitose, e os reflexos pupilares. Então, essa pitose também está relacionada com esses pares de nervos cranianos, tá? Então, lembrem, queda de pálpebra é a chamada pitose. Então, para a gente avaliar esses nervos, é testada aí a capacidade de movimentar o olho além da linha média, ou seja, né, espontaneamente, ou quando o indivíduo fixar um alvo. Então, para a gente avaliar essa movimentação ocular, eu posso pedir, por exemplo, pegar uma caneta e pedir à pessoa, acompanhe essa caneta, por favor. Então, eu mexo a caneta para um lado, para o outro, né, para cima, para baixo, na diagonal, e peço à pessoa para acompanhar a caneta somente com os olhos, tá? Fica com a cabeça reta e acompanha a ponta da caneta somente com os olhos, para ver esse movimento todo do globo ocular da pessoa, tá? Então, novamente, pega a ponta da caneta e movimenta para um lado e para o outro, ou seja, direita, esquerda, para cima e para baixo, e nas diagonais. Esquerda superior, direita inferior e vice-versa, tá? Então, como se fosse um X. Então, você pode fazer isso. Podem fazer isso aí com quem vocês tiverem em casa, por exemplo, tá? O que pode acontecer? Vocês podem encontrar, por exemplo, igual eu estou mostrando aqui nas imagens, alguma alteração no nervo, tá? Então, pode ser que a pessoa não consiga acompanhar essa movimentação da caneta com algum dos olhos. Tá? Então, conseguimos verificar isso. Além de avaliarmos questões das pupilas, que, se eu não me engano, nós falamos isso também na semana passada, né? Então, com as pupilas, só para a gente lembrar que o normal são as pupilas isocóricas, né? Miose, a pupila que está contraída. Anisocóricas, se uma pupila está dilatada e a outra está contraída. E midríase, se as pupilas estão dilatadas. Oi, Sabrina. Professor, o que eu reparei ali no slide
na midríase, ali tá falando que é, no caso, uma parada cardíaca, ou então, para que tá com choque hemorrágico, não é? Sim, sim. Mas eu, por exemplo, fiquei sabendo que quem faz uso de narcóticos ou então de outras substâncias fica com pupila dilatada. Eu só não sei qual. Dizem que acho que é a cocaína ou então até mesmo o crack que deixa a pessoa com a pupila dilatada. Isso é verdade? É. Tem algumas drogas que podem acontecer isso também. Tá? E na hora, como que eu vou saber se a pessoa tá... Ah, não, deixa. Aí, no caso, na midríase, a pessoa tá consciente, não é? Sabrina, o áudio tá falhando. No caso, o quê? Então, no caso da midríase, ela só... Para o motivo de narcóticos, ela só estaria presente se o paciente estivesse inconsciente. Pelos motivos que deu ali no diagnóstico, não é? Não necessariamente. No caso de narcótico, a pessoa está consciente e a pupila está com midríase. A pupila está dilatada e a pessoa está consciente. Não, eu sei. Só que nos motivos que deu aqui, lá no quadrinho do diagnóstico provável, na parte da midríase, nesse tipo de diagnósticos que são prováveis aqui, o paciente ia estar desacordado, ia estar inconsciente, não é? Sim, sim. Ah, então nesse caso ele está inconsciente. Nos narcóticos ele está consciente. Exceto a questão, por exemplo, ambiente com pouca luz. Está ali no diagnóstico provável também. A pessoa pode estar consciente, só que no ambiente escuro, a pupila dela também vai dilatar, vai ficar midriática. Tá? Entendi. Entendeu? Obrigada. É que geralmente o uso do narcótico aí a pessoa vai expressar outras reações que não seja só essa alteração da pupila. Então, dá para você identificar fácil, tá? Não só com a pupila. A pupila é uma coisa a mais para identificar. Tá? Então, o próximo nervo, né, que é o quinto par de nervo craniano, é o nervo trigêmeo. Em relação a esse nervo, o que nós temos? A sensação, né? Esse nervo é um dos que dão sensibilidade para a nossa face. Então, a gente pode avaliar essa questão de sensibilidade. Então, ele dá sensação facial, reflexo córneo e mastigação. Então, são testadas, né, a sensação de áreas afetadas da face e a fraqueza ou paralisia dos músculos que controlam a capacidade da mandíbula de cerrar os dentes. Então, como que testamos? Podemos pegar uma gazinha, igual está mostrando aí na imagem, na segunda imagem, né, na imagem do meio. Pega uma gazinha, passa, ou um pedaço de algodão, e passa dos dois lados do rosto. Passa da bochecha esquerda na bochecha direita. Pergunta se o paciente sentiu. Se ele sentiu igual dos dois lados, por exemplo. Pega essa mesma gazinha, passa na testa. Se ele sentiu dos dois lados, passa no queixo. Se ele sentiu igual dos dois lados. Isso mostra pra gente a sensibilidade, tá? Essa sensibilidade superficial na região da face. Então, mostra essa questão do nervo trigêmeo. Além disso, você pode fazer um estímulo doloroso nessa região da face. Pega uma caneta, por exemplo, com a tampa da caneta, um abaixador de língua, né, aquele palitinho, e vai lá e aperta em alguns pontos, sempre comparando um lado com o outro do rosto, e pergunta se a pessoa sentiu e se foi da mesma intensidade, ou sentiu mais ou sentiu menos de um lado do que do outro, tá? A gente consegue fazer isso. Aqui no trigêmeo ainda, como ele tem essa importância na mastigação, né, nessa inervação da mandíbula, a gente pode pedir à pessoa para cerrar os dentes, ou seja, apertar ali um dente, né, uma arcada dentária contra a outra, e vir palpar na região da articulação da mandíbula, tá? E aí você vai sentir essa pressão que é realizada, tá? Nisso você consegue também avaliar esse nervo trigêmeo. E a outra questão é o reflexo córneo-palpebral. Para o reflexo córneo-palpebral, é o que está mostrando na terceira imagem. Então, o reflexo córneo-palpebral, você pega um chumaço de algodão, né, um pedacinho de algodão, e vai passar bem
bordinha da pálpebra, tá? O normal de acontecer, o esperado de acontecer, é que o olho dê uma lacrimejada, tá? Que o olho encha de água, né? Encha de lágrimas ali. É o normal de acontecer. Em pessoas que estão com algum tipo de paralisia causada pelo nervo facial, não tende a acontecer essa reação, tá? Então, vai faltar essa lágrima. Ok? Então, por exemplo, que eu falei com vocês mais cedo, da questão do nervo, do herpes zoster, de ter a hemiparesia facial. Se passar esse algodãozinho aqui na borda da pálpebra, não ia acontecer esse reflexo, tá? Não ia ter essa lágrima do lado que tivesse paralisado, tá? E aí, como que nós, enquanto profissionais da enfermagem, deveríamos agir? Deveríamos, inclusive, pingar colírios para lubrificar os olhos, tá? Porque senão os olhos iriam ressecar, e aí os olhos ressecando poderia afetar a córnea, e aí atrapalhar a visão como um todo, tá? Então, esses são um dos nossos cuidados. Aqui, ainda, né, Opa, passou demais. Nervo de gêmeo. Nervo facial. No nervo facial, nós devemos aí avaliar a simetria dos movimentos faciais, enquanto o paciente sorri, assobia, eleva as sobrancelhas, ou seja, verificar se um lado do rosto está simétrico ao outro, porque ele pode estar simétrico ou não, tá? Então, nós devemos avaliar isso, avaliar essa simetria aí dos lados do rosto, tá? Avaliando essa simetria, eu posso achar de fato, né, uma simetria facial igual de todos nós temos. Eu posso achar uma hemiparesia facial, ou seja, metade do rosto está paralisado. Eu posso achar uma paralisia da face como um todo, ou eu posso achar um desvio da boca, igual estou mostrando na segunda foto aqui. Tá? Metade da boca está paralisada. Que também é indicativo de alguns casos, como no AVC, por exemplo, tá? Que a pessoa perde força em metade da boca, né? A metade da boca ela tem queda da metade da boca, tá? Por causa dessa questão muscular. Então é importante nós avaliarmos isso direitinho. Essa questão do nervo facial é fácil de ser avaliada, porque no meio da conversa, da anamnese, você já consegue perceber se tem alguma alteração ou não, tá? Já está ali, na sua cara, então é só você observar mesmo se tem ou não alguma alteração. Passando para o próximo nervo. Só lembrando, tá? Aproveitando que está aqui escrito, paresia, né? Hemiparesia é a redução da força, tá? Tá paralisado aí metade da face. M, tá? Quando fala M, é metade, tá? Pode ser tanto metade direita quanto a metade esquerda. Se for um dos dois lados, né, tem que estar especificando qual lado é. Então, sempre que tiver escrito hemiparesia facial, tem que estar falando qual lado é, tá? Hemiparesia facial direita ou hemiparesia facial esquerda, ok? Tem que estar falando qual lado é. Essa paralisia aí facial. O próximo nervo, né, que é o oitavo par de nervo craniano, que é o vestíbulo coclear. Então, se vocês lembrarem, o vestíbulo coclear, ele está envolvido aí com duas coisas, né? A parte do vestíbulo está relacionada ao equilíbrio e a parte coclear está relacionada à nossa audição. Então, ela dá essa sensibilidade da audição, então você vai verificar se a pessoa te ouve, sem você precisar de gritar, enfim. Se ela está ouvindo, se ela está entendendo ali o que você fala. E a parte, né, vestibular, igual a gente acabei de falar, essa questão do equilíbrio. Para a gente avaliar o equilíbrio, a gente faz aqueles testes que a gente falou agora mesmo, né, de equilíbrio. Pede a pessoa para ficar de pé, fechar os olhos, pede a pessoa para andar, que aí você consegue avaliar tudo isso, né? Então, esse do vestíbulo coclear é mais tranquilo.
algumas alterações que a gente consegue ver. É esse sinal de Romberg, que vai ter, né, o desequilíbrio do corpo. Só lembrando do sinal de Romberg, é a pessoa de pé, com os olhos fechados, né? Então, a pessoa de pé, com os olhos fechados, e ela não consegue se equilibrar, tá? Então, ela perde ali o equilíbrio, ela tem que encostar em alguma coisa. Então, dá sinal de Romberg positivo. Ou ela pode ter uma hipoacusia, que é uma redução da audição. E ela também pode ter um desvio, né, lateral durante a marcha. Ao invés dela andar retinho, você pede ela para andar em linha reta, ela anda meio para o lado, tá? São alguns exemplos de alterações que podem ter relacionadas ao vestíbulo coclear. Igual a Joyce falou agora mesmo, quando ela foi no neurologista, né, ele pediu ela para andar em linha reta. Então, se ela andasse fora dessa linha, ele poderia avaliar, inclusive, essa questão do equilíbrio, tá? Então, vamos para o próximo par de nervo craniano. O nono e o 10º par de nervo, né? Então, o nono par de nervo craniano é o glossofaríngeo e o 10º par é o nervo vago, né? Então, quando a gente fala de glosso, nós estamos falando da língua. Então, o glossofaríngeo, ele está relacionado à avaliação, né, da sensibilidade gustativa do terço posterior da língua. Então, está falando de nós sentirmos os sabores dos alimentos, né? E também aí do reflexo de deglutição e de vômito, em especial o nervo vago, né? Lembrem também que o nervo vago ele é responsável pela inervação dos órgãos tóraco-abdominais, né? Como que fazemos para testar esses nervos? O glossofaríngeo é simples. Você dá alguma coisa ali para a pessoa experimentar, pergunta que sabor que tem. Se é doce, se é salgado, se é amargo, tá? De rotina, nós não vamos realizar esses testes, tá? Do glossofaríngeo. Então, esse glossofaríngeo, né, é bem específico mesmo, normalmente realizado pelo neurologista, quando tem indicação, tá? O do nervo vago a gente faz, às vezes, sem querer, inclusive. Igual tu mostrando aí na imagem, a pessoa vai avaliar a garganta. Pega o abaixador de língua, coloca na boca da pessoa, a pessoa tem aquele meio que um reflexo de vômito, tá? Então, a gente consegue ter essa avaliação. E algumas alterações que nós conseguimos avaliar, conseguimos perceber, né? É uma ausência ou assimetria do palato mole, ou seja, nessa avaliação ali da boca da pessoa, você vê que o fundo do céu da boca, ele é mole, né? Claro que ele é mole, é o palato mole, mas ele é assimétrico. Ele é um lado diferente do outro, tá? Então, um mais alto que o outro. E tem a disfagia, que é a dificuldade para deglutição, a dificuldade para a pessoa engolir. Então, a gente consegue observar isso com facilidade também. Enfim, chegamos aí nos últimos pares de nervos cranianos. O nervo acessório, que é o 11º, e o nervo hipoglosso, que é o 12º par de nervo craniano. Então, o nervo acessório, ele ajuda aí, né, o movimento do trapézio e rotação da cabeça. Então, você pede a pessoa para movimentar os ombros, para movimentar o pescoço, né, movimentar para um lado e para o outro, e observar ali a presença de fraqueza ou atrofia dos músculos do pescoço. Então, isso é fácil de ser avaliado. E o hipoglosso, né? O hipoglosso, ele é bem responsável pela movimentação da língua. Então, você vai observar a simetria e a posição da língua, ou seja, um lado da língua é simétrico ao outro. A pessoa ela consegue conversar com você ali numa boa. Se ela consegue conversar, ótimo, está tendo uma movimentação da língua ok, né? Mas pode ter algumas alterações. Pode ter uma atrofia da língua, a língua ela pode ter leves tremores ali que dificulta a comunicação, né? Ou a presença de alguns desvios na língua, tá? Então a gente consegue observar isso também com certa facilidade. Ok, os pares de nervos cranianos?
Então, vamos seguir. Seguindo, a gente chega nos reflexos. Aí, aqui nos reflexos, nós vemos aí a resposta do organismo a um estímulo de qualquer natureza, tá? Ou seja, quando a pessoa recebe um estímulo, ela apresenta um reflexo, tá? Então, esse estímulo ele tem que ser em um local específico, né? De acordo ali com o que você deseja verificar. E aí podem ter diversas alterações, né? De acordo com o tipo de reflexo. Aqui, essas alterações, eu vou falar de reflexo por reflexo, que fica melhor, tá bom? Então, só passando, os reflexos motores. Então, como eu falei lá no início, nós vamos avaliar, aqui, né, estou mostrando para vocês, os principais no adulto, tá? Porque na criança, só lembrando, em especial a criança, o bebê, os reflexos são um pouquinho diferentes e são temporários, tá? Então, no bebê, eles são bem pontuais e bem rapidinhos, eles mudam muito rápido. E aí, esses reflexos do bebê, vocês vão ver quando estiverem tendo a disciplina de saúde da criança, tá? Porque eles são bem específicos daquela faixa etária. Esses aqui, esses reflexos motores que estamos vendo hoje, eles servem para o adulto como um todo. Adulto, adolescentes, todos já estão aqui nesses reflexos motores, tá? Então, esses reflexos motores, eles são organizados basicamente em dois grupos, que são chamados esteroceptivos ou superficiais e os profundos. Então, desses superficiais, nós vamos ter o chamado cutâneo plantar e o cutâneo abdominais, tá? E nos profundos, temos alguns a mais. Temos discipital, bicipital, supinador, patelar e o aquileu. Então, esses são os principais reflexos que nós temos. Talvez o que vocês mais conheçam, com certeza o que mais conheçam, é o patelar, né, que é o do joelho, tá? Então, é o que mais conheçam, com certeza. E o outro que vocês devem conhecer, alguns devem conhecer, é o cutâneo plantar. Então, vou mostrar todos para vocês. Então, vamos lá, um por um, para que vocês vejam aí e possam testar também. Então, começando por esse reflexo cutâneo plantar. Gente, eu estou seguindo, já são 8h25, eu posso continuar seguindo? Sem intervalo mesmo? Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, esse reflexo... Pode também? Para mim pode. Então tá bom. Então, vamos lá. Esse reflexo cutâneo plantar, como que a gente avalia? É a presença, né, desse reflexo, que é a extensão do hálux. Só lembrando que hálux é o dedão, né, do pé. É uma reação normal em crianças de até 2 anos de idade. Então, em crianças, é normal que aconteça isso. Só que no adulto, indica algum tipo de lesão neurológica. Ou seja, se acontecer isso em qualquer um de nós, pode ter lesão neurológica, tá? E sua simetria, isso é o fato, né, de ser observado em apenas um dos membros, indica em qual hemisfério cerebral foi lesionado. Lembrando que, se acontecer, se fizer esse teste no lado direito, der positivo, no lado esquerdo, der negativo, é bem provável que a lesão cerebral, a lesão neurológica, seja do lado contralateral. Ou seja, do lado direito deu positivo, a lesão neurológica é do lado esquerdo. Tá? Então, vamos lá. Como que a gente realiza esse teste? Na imagem aí, já está mostrando para vocês mais ou menos. Aqui, vocês podem fazer o seguinte. Vai pegar o pé da pessoa, tá? Pode pegar uma caneta, a ponta de uma caneta, né? A ponta não, a bundinha da caneta, tá? A tampinha, qualquer coisa. E aí, você vai pegar do calcanhar até e levar, né, em direção ao dedão do pé. Então, pegou como se fosse do calcanhar em direção aos dedos. Vai passar uma linha dali, do calcanhar aos dedos. No adulto, o normal é que os dedos dobrem para baixo, tá? Que os dedos tenham uma flexão.
Na criança, o que acontece? O dedo abre e depois ele tem uma flexão. Se isso acontecer, se o dedo abrir e depois fechar, é o que a gente chama de sinal de Babinski. Sinal de Babinski positivo é isso, se o dedo abre e depois fecha. Então, se eu vou fechar aqui o slide de novo, só para garantir que vocês estão me vendo. Tá? Cadê? Vamos lá. Então, aqui, como se o pé fosse, ou melhor, como se a mão fosse o pé, né? Então, pegando uma caneta, pegando aqui da região onde seria o calcanhar, e trazendo até nos dedos. Então, é só fazer mesmo. Não precisa de furar, de fazer fundo, é só fazer uma leve pressão e trazer em direção aos dedos, tá? Então, pegando a caneta e trazendo em direção aos dedos. O que se espera em nós adultos é que os dedos dobrem para baixo, tá? Então, o que espera é isso. Na criança, quando você faz, a criança abre os dedos e depois fecha. Se isso acontecer, de abrir e depois fechar, é o chamado Babinski positivo, sinal de Babinski positivo. Se ela fechar direto, é o Babinski negativo, tá? Então, em nós adultos, espera-se que tenha sinal de Babinski negativo, tá? E na criança, por causa da imaturidade do sistema neurológico, espera-se que ela tenha o sinal de Babinski positivo. Ok? Deu para entender? Ok. Então, tá bom. Sim. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo. Então, esse é o chamado reflexo cutâneo plantar. E o próximo é o chamado reflexo cutâneo abdominal. Ele também é um reflexo superficial, tá? E aí, esse reflexo, como que ele é realizado? Aqui na imagem, essa imagem está até boa para demonstrar, que é simples. Você pode pegar essa mesma caneta que você pegou para utilizar lá no pé, você pode utilizar ela aqui na região abdominal, tá? Então, você vai pegar as setinhas, já estão indicando aí o que você vai fazer. Então, nessas regiões onde a seta está apontando, você vai pegar e vai puxar, né, como se fosse essa setinha. Então, vai pegar nessas regiões e vai traçar essas linhas, uma de cada vez. Quando você faz isso com a caneta, por exemplo, você espera que a musculatura daquela região dê uma contraída. É pequena, né? Uma contração, não é uma contraída muito grande. Mas você espera que o abdômen tenha uma contração muscular naquela região. Somente naquela região que você espera que o abdômen contraia, tá? E quando isso acontece, você observa que o umbigo até movimenta um pouquinho, tá? Por causa dessa contração da musculatura. Então, você consegue observar isso por essas 4 linhas que você faz na região abdominal, tá? Então, é bem simples de ser realizado. Não precisa também afundar o objeto que você tiver no abdômen da pessoa, tá? Só apertar um pouquinho que já consegue fazer. Em pacientes muito obesos, às vezes vai ter um pouquinho de dificuldade para realizar esse tipo de reflexo, por causa da quantidade de tecido adiposo que dificulta chegar ao estímulo no músculo, tá? E por isso que alguns pacientes muito obesos você não consegue verificar esse reflexo. Tá? Nos demais, você consegue avaliar com facilidade. E aí a gente chega nos reflexos profundos. Desses reflexos profundos, então vamos lá, que eles recebem os nomes da região, né? Onde eles vão ser testados. Esse primeiro reflexo é o chamado reflexo ticipital. Então, ele vai avaliar em relação ao músculo tíceps, né? Que está na região posterior do braço, né? Então, vai realizar uma percussão, né, do tendão distal do tíceps e espera a contração desse tíceps, né, com a extensão do antebraço. Então, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando for realizar esse teste, né, para avaliar o reflexo, porque involuntariamente o paciente ele pode já estar com o músculo contraído. E você, sempre que você for avaliar reflexos,
o paciente ele tem que estar com o músculo relaxado, porque senão o teste dá errado. Tá? Então, sempre o paciente tem que estar com o músculo relaxado. Então, para esse teste, como que a gente faz? O examinador, ou seja, nós, os profissionais, temos que estar segurando o braço do paciente nessa posição. O braço do paciente ele fica meio que caído mesmo. E com a outra mão, você vai ficar com o martelinho, né? E você vai bater no ladinho aqui, onde tem um nervinho. Sabe onde tem um nervo, onde você bate de vez em quando, sente uma dorzinha, uma fisgada? É ali naquela região, tá? Só dá uma marteladinha um pouquinho para cima do cotovelo, dá uma marteladinha ali, o que você espera é que o braço tenha esse movimento de pêndulo. Ou seja, que ele movimente um pouquinho, tá? Que ele estique um pouco. Por isso que você tem que segurar na região do bíceps, que aí o braço vai dar uma movimentada, tá? Então, esse é o reflexo bicipital. O próximo reflexo é o reflexo chamado bicipital. Esse reflexo bicipital, então procura-se, né? Percute-se melhor, o tendão do bíceps na dobra do cotovelo com a interposição aí do polegar do examinador. Então, ou seja, o paciente ele vai ficar com o braço esticado, mas ele tem que ficar com o braço esticado e bem relaxado. Para isso acontecer, você, enquanto examinador, deve colocar sua mão no braço do paciente e com seu polegar aí, ó, nessa região onde seria o cotovelo dele, tá? Que aí sim você vai conseguir percutir o local certo. Aqui na imagem está mostrando certinho o local onde que você deve segurar, tá? Então você vai segurar nessa região e com o martelinho você vai bater no seu polegar. Quando você bate no seu polegar, você espera que o braço do paciente movimente, tá? Que venha para cima, porque você espera que o bíceps contraia. Então, você espera esse movimento, tá? Então, reflexo bicipital. É o que você espera que realmente aconteça. E o próximo é o reflexo supinador. O reflexo supinador, ele é realizado aí, né, a percussão sobre a apófise estiloide do rádio. Então, o que isso quer dizer? Se vocês lembrarem do semestre passado, o osso rádio é o osso aí que está na região do antebraço, né? Próximo ao osso polegar. Então, nele, você vai esperar a contração aí do músculo, né, braquiorradial, com a flexão e supinação do antebraço. Então, você espera que tenha esse movimento bem curtinho, tá? Então, deixa eu fechar aqui de novo, só para que vocês possam ver certinho. Então, o que você vai esperar? Que o paciente tenha esse movimento. É um movimento bem sutil, tá? Bem difícil, bem sutil mesmo. Então, é bem levinho o movimento. Então, você, enquanto examinador, vai pedir ao paciente, né, para ficar com o braço esticado. Você vai segurar o antebraço dele, vai sentir a pontinha aqui do osso rádio. Você passando a mão, você consegue sentir o osso rádio, né, que está próximo ao polegar. Então, você consegue sentir. Sentiu essa pontinha, você vai bater logo acima dela, tá? Um dedinho acima, é o local certinho para bater. Aí você bate. Quando você bate, você vai sentir o paciente fazendo esse movimento, tá? Aqui eu estou fazendo um movimento maior para que vocês vejam o movimento acontecendo aí pelo vídeo. Quando o paciente fizer, às vezes o movimento vai ser leve, vai ser sutil, bem pequenininho, tá? Não necessariamente igual eu estou fazendo um movimento grande. Vai ser um movimento bem sutil, tá? Depende, claro, da reação de cada um. E aí, para a gente finalizar esses reflexos, nós temos o reflexo... Não, finalizar tem outro ainda. O reflexo patelar, que todo mundo conhece, todo mundo já deve ter visto em algum local. Então, esse é realizado no joelho, né? Aqui, então, o paciente ele tem que ficar sentado com a perna... Opa, não compartilhei de novo, não. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Isso. Então, o próximo aí é o reflexo patelar. O paciente ele tem que ficar sentado
com a perna aí pendendo, né? Com a perna pendente, não pode estar encostada em nada. E o examinador tem que vir com o martelinho e bater na região da patela, ou seja, logo abaixo aí do joelho, tá? Mais para baixo do joelho. Então ele bate e espera-se que a perna movimente, né? Então que a perna dê uma levantada, tá? É o que a gente espera que aconteça aí com esse tipo de reflexo patelar. E por fim, no adulto, nós também temos o reflexo aquileu. O reflexo aquileu ele é realizado na região do tendão de Aquiles, tá? Então, o examinador ele vai pegar também o martelinho ali na região do tendão próximo ali ao calcanhar, né? Ao tornozelo, melhor dizendo, vai dar uma marteladinha ali nessa região e o pé do paciente ele vai dar uma esticada, vai dar uma flexão, na verdade, né? Plantar. Então, o pé, como se ele tentasse esticar o pé, tá? Então, só dá essa marteladinha na região aqui do calcanhar de Aquiles, tá? Quando eu falo com vocês marteladinha, não é nada muito forte não, tá, gente? É bem sutil mesmo, não é marretada não, é marteladinha, é tranquilo, de forma mais leve mesmo, tá? Então, esses são os reflexos. E aí, nós temos que ter a nossa avaliação desses reflexos, né? Qual a resposta que esses reflexos tiveram? Ou melhor, qual a resposta que o paciente apresentou para vocês quando vocês estimularam esses reflexos? Então, quando nós formos realizar as anotações, nós vamos dar nota. Por exemplo, a gente coloca o sinal de 0, a nota 0, se o paciente não teve resposta. Ou seja, você estimulou ali o local para fazer aquele reflexo e o paciente teve a chamada arreflexia. Ou seja, ele não respondeu ao estímulo de reflexo. Então, teve chamada arreflexia. Então, nota 0. A próxima avaliação é a chamada hiporreflexia. Ele deu uma resposta, mas foi uma resposta insatisfatória, digamos assim, foi bem sutil, bem levinha, mal dava para avaliar direito. Então, ele recebe esse sinal de menos, esse sinal de negativo, tá? Só deixa eu responder aqui, que eu tô vendo a Ana Paula mandando mensagem lá no grupo, perguntando se hoje não tem palestra. Hoje não, Ana, a palestra é só terça, quarta e quinta, tá? Então, é isso mesmo, terça, quarta e quinta, as palestras. Assistam quinta, que vai ter uma ótima, tá? Sobre vacinas, assistam. Só puxando sardinha pro meu lado, que eu vou participar dessa, tá? Enfim, voltando para cá, tenho aí a resposta esperada, né? Que é a normoreflexiva. A normoreflexiva é quando tem uma resposta normal, tá? Só corrigindo aqui, tá, gente? Eu vi a Ana Paula que perguntou, não foi a Ana Paula da turma de vocês, não. Foi outra Ana, de outra turma. Mas já que eu respondi, né? Então, palestra é só terça, quarta e quinta. E lembrem da minha na quinta, tá? Mas então, vamos voltar. Então, quando o paciente ele tem uma resposta normal ao estímulo que você provocou, então a gente marca com um sinal de mais. Faz uma cruzinha, né? Falando que ele teve uma resposta positiva. Só que quando esse paciente ele teve uma resposta muito grande, né, uma resposta viva, a gente fala que ele teve um reflexo vivo mesmo. Então, ele recebe 2 cruzinhas. E quando a gente fala que ele teve, nossa, foi muito vivo, mais do que vivo, ele recebe uma hiperreflexia. Mas esse mais do que vivo, como que isso significa? Vamos, por exemplo, o reflexo patelar que eu falei com vocês, que é um pouquinho ali abaixo do joelho, que a gente dá a martelada. Só que para a gente classificar como hiperreflexia, é se eu desse essa martelada, por exemplo, mais próximo da coxa e esse paciente ele respondesse ao estímulo. Aí sim eu classificaria ele como hiperreflexia. Não é o aumento da elevação da perna, no caso, tá? É o aumento do local onde seria o estímulo que ele está sentindo, tá? Então eu aumentei a área e ele continua sentindo o estímulo de reflexo, então eu classifico como hiperreflexia. Tá? Então, passando. Aqui esse quadro eu coloquei para vocês, só para vocês terem uma noção dessas questões, do que acontece com esses reflexos, né?
Em especial aqui nesses reflexos profundos, tudo isso acontece graças à questão neuromuscular, tá? Então, para que tenhamos esses movimentos do reflexos, sempre tem um tendão envolvido, com um nervo envolvido, tá? Que tem relação com as nossas raízes nervosas e com os plexos. Então, eu coloquei isso aqui só a título de informação mesmo para vocês. A gente não precisa entrar muito a fundo nisso, tão detalhado nisso. Isso aqui é principalmente utilizado lá pelos fisioterapeutas, mas coloquei só para vocês saberem que tem uma junção disso tudo aí. Tá? E aqui, para a gente finalizar, só que muitas dessas coisas relacionadas a esse nosso exame neurológico tem alguns fatores, né, associados a alterações neurológicas no pós-operatório, em exemplo de cirurgia cardíaca, tá? Mas não só da cardíaca, de várias outras cirurgias e vários outros fatores podem levar a alterações desse exame neurológico. Aí aqui tem a hipotermia, hiperfusão cerebral inadequada durante a cirurgia e o uso da SEC. SEC é uma máquina para circulação extracorpórea. Então, durante o uso dela, pode gerar hipotermia e hiperfusão cerebral inadequada. Então, pode trazer como consequência alterações nesse exame físico neurológico do paciente. Além de pacientes que tenham sofrido isquemia e hipóxia, ou seja, né, ficou com falta de circulação de sangue, de oxigenação no cérebro, ele também pode apresentar alterações no exame físico neurológico. E, por fim, pacientes que sofreram o chamado popularmente aí AVC. Né, eles também podem apresentar alterações no exame físico neurológico, além, claro, de outras causas que são capazes de gerar essas alterações. Né? As referências para vocês verem. Então, finalizando aqui. Então, vocês viram que exame físico neurológico, ele é recheado de coisas, né? Então, ele é bem cheio mesmo. Então, ele tem muitos detalhezinhos para a gente avaliar, tá? Então, lembrem sempre daquelas 6 coisas que temos que avaliar. Lembrem da escala de Coma de Glasgow, tá? Não esqueça da escala de Coma de Glasgow, porque ela é bem importante. E essa avaliação dos nervos cranianos também, que ela deve ser realizada sempre. E eu acho que é isso tudo, né? E Brudzinski e Babinski, tá? Não confundam os dois, tá? Brudzinski lembra que é para avaliar a rigidez de nuca e Babinski é lá no pé, aquele reflexo do movimento dos dedos do pé em especial, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Nenhuma, professor. Bom, Sabrina. Professor, Brudzinski é o quê? Brudzinski é o teste, Lúcia, para avaliar a rigidez de nuca. E o outro é o quê? E o outro é para avaliar a questão neurológica lá no pé, que é o reflexo, para avaliar o reflexo no pé. Reflexo no pé? Isso, que é o movimento dos dedos lá no pé. Tá. Só me anotar aqui. Uhum. Esse espelho do Fortnite é muito bonito, né? Beleza, professor. Okay. Uhum. Então tá bom, meninos. Eu vou finalizar aqui com vocês agora. Vou mandar um exercício lá no grupo de vocês, para vocês me enviarem até a semana que vem. Aproveitem o feriado, que tem sexta-feira, né? Então aproveitem o feriadinho aí de sexta. Todo mundo conseguiu fazer a prova tranquilo? Estava tranquilo aí, exceto a Sabrina, que vai fazer agora. Sabrina, não acredito que você fez isso. Desculpa, eu tenho preguiça. Gente, que bonitinho, você tem preguiça. Oh, dó. Sabrina é demais. Então, meninos, aí qualquer coisa... Oi? Eu morro de preguiça. Pra mim, Essa quarentena. Cléria, estamos te ouvindo. Você recebeu minha prova? Quem perguntou se eu recebi a prova foi... A Lúcia. Lúcia, recebi, Lúcia. Acho que recebi, deixa eu confirmar aqui. A minha também, né? Pelo amor. Virley, eu recebi.
Com certeza. A mim também, né, professor? Graças a Deus. Quem apertou Fernanda? Fernanda recebi, com certeza. Acho que recebi da Lúcia também. Eu mandei Vou sábado. ganhar 1000, vou zerar, se Deus quiser. Mandou sábado, Lúcia? É. Eu vou ali jantar, gente, e vou fazer a prova, né? Porque não podem fazer a prova aqui, não pode fazer nada, não. Boa noite, gente. Tchau, tchau para vocês. Isso, Fiquem meninos. com Então, Deus, viu? boa noite, fiquem com Deus. Lúcia, só espera um pouquinho, deixa eu só conferir se eu recebi sua prova para te falar, tá? Tá. Uhum. Você mandou no sábado, né? Tô vendo aqui. Isso. Tô procurando aqui. Até mais. Tchau, meninos. Fiquem com Deus. Até semana que vem, para quem é de semana Eu vou que vem. aguardar também o senhor olhar a minha. Tá bom, isso. Quem quiser que eu olhe, aguarda só um pouquinho que eu vou olhando um por um, tá? Vai dar nota agora também. Anota, espera um pouquinho. Ao longo da semana eu vou corrigindo e vou postando. Ai, ai. Ansiedade.